quantas vezes você se olhou no espelho e sentiu que aquela pessoa refletida guardava segredos que ninguém jamais poderia imaginar. Eu me olho todas as manhãs e vejo não apenas os 73 anos marcados nas rugas do meu rosto, mas cicatrizes invisíveis que carrego há quase 6 décadas. Meu nome é Maria das Dores e nunca um nome foi tão apropriado. Você já se perguntou quanto vale uma vida humana? Quanto vale a sua? Quanto valeria a vida de uma menina de 14 anos? Para meu pai, em uma noite de bebedeira em 1966, minha vida valia o mesmo que um galo de rinha, uma aposta, um risco, uma mercadoria que se transfere de dono quando as dívidas se acumulam. Algumas pessoas carregam suas casas nas costas como caramujos. Eu carreguei meu cativeiro dentro de mim por anos, mesmo depois de fugir dele. Aquela noite, aquele barracão, aqueles homens, o cheiro de cachaça e suor, tudo ficou impregnado em mim. Essa é a história que nunca contei por completo, nem para meus netos. É a história de como sobrevivi quando descobri que, para alguns, eu valia menos que o dinheiro de uma aposta perdida. Nasci em 1952, num vilarejo tão pequeno que nem consta nos mapas, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Era um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, onde o progresso chegava atrasado, se é que chegava. Nossa casa era simples, chão batido, telhado que deixava entrar a chuva nos dias de tempestade, paredes que mal seguravam o vento, mas era um lar enquanto mamãe estava viva. Elza, minha mãe, era uma mulher pequena de estatura, mas gigante na força. Lavava roupa para fora, costurava, fazia doces para vender na feira de domingo. Suas mãos sempre cheiravam a sabão de cinza e, às vezes, a goiabada. Papai trabalhava quando queria, nas fazendas de café da região ou carregando caminhões no armazém do seu Juvenal. O dinheiro que ganhava geralmente terminava no balcão do boteco, antes mesmo de chegar em casa. Éramos 4 irmãos. Eu era a segunda. José, o mais velho, saiu de casa aos 16 anos para tentar a sorte em São Paulo e nunca mais tivemos notícias. As gêmeas, Aparecida e Conceição, foram mandadas para trabalhar como domésticas em Ribeirão Preto, quando tinham apenas 12 anos. Ficamos sabendo anos mais tarde que Conceição morreu de tuberculose. Aparecida casou com um vendedor de tecidos e hoje tem filhos que nem me conhecem. Mamãe morreu quando eu tinha 13 anos. Pneumonia, disseram. Mas tenho certeza que foi o cansaço, a tristeza, os socos que papai lhe dava quando chegava bêbado. Depois que ela se foi, algo quebrou dentro dele. A cachaça, que antes era companheira ocasional, virou a dona da casa. E eu, que antes era filha, virei empregada, cozinheira, alvo de gritos e nos piores dias de tapas. Nossa vida já era difícil, mas o verdadeiro inferno começou quando o dinheiro acabou de vez. As dívidas no armazém cresciam. Os bicos nas fazendas rareavam. Papai vendia nossos poucos pertences. Primeiro o rádio que mamãe tanto gostava, depois a máquina de costura. Por último, até as panelas foram embora. Havia dias em que eu comia apenas o que conseguia pegar no pé de manga atrás da casa ou o que alguma vizinha piedosa me oferecia escondido. Foi numa sexta-feira. Nunca esquecerei. O céu estava carregado, aquele tipo de nuvem pesada que promete uma tempestade violenta. Eu tinha passado o dia inteiro lavando roupas no córrego e preparado um angu com quase nada para quando papai chegasse. Ele entrou tropeçando pela porta, os olhos vermelhos, cheirando a pinga barata. Não estava sozinho. Um homem o acompanhava, alto, magro, de chapéu de feltro surrado, e um olhar que me percorreu de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. "Arrume suas coisas, menina. Vamos sair", ordenou papai, a voz arrastada. "Onde vamos, pai?" Perguntei, sentindo o estômago apertar. "Não faça perguntas. Pegue um vestido limpo e venha." Obedeci, como sempre fazia. Na minha ingenuidade, achei que talvez fosse um trabalho, que papai tinha conseguido me colocar para servir em alguma casa de família. Peguei meu único vestido bom, aquele que mamãe tinha feito para os domingos, e uma trouxa pequena com minhas coisas. Não eram muitas. O homem de chapéu me olhava com um sorriso nos lábios finos. "Essa aí é saudável mesmo, Tonho? Vai aguentar o trabalho na roça?"
perguntou ele. Forte que nem um cavalo, respondeu meu pai, batendo no meu ombro com força demais. Cozinha, lava, passa. Está pronta para casar, se é que me entende. O riso dos dois homens fez meu sangue gelar. Algo estava muito errado. Naquela época, eu ainda não entendia completamente o que significava ser mulher num mundo de homens desesperados, mas meu corpo sabia. Ele tremia, alertando para um perigo que minha mente ainda não processava. Caminhamos pela estrada de terra até o armazém do seu Juvenal. Já era noite quando chegamos. Ao invés de entrarmos pela frente, papai me conduziu para os fundos, onde havia um barracão grande. Lá dentro, o cheiro quase me fez vomitar. Fumo, cachaça, suor, sangue de animal e algo mais. Algo que só depois eu identificaria como o cheiro concentrado da maldade humana. Homens gritavam, apostavam dinheiro, bebiam. No centro, uma rinha improvisada onde dois galos se digladiavam até a morte. A menina vai comigo. Ouvi meu pai dizer ao homem do chapéu surrado quando entramos. Vale mais que qualquer nota. Naquele momento meus joelhos fraquejaram. Entendi finalmente o que eu era ali. Não uma filha, não uma pessoa, mas uma aposta. Uma ficha no jogo de homens desesperados. O pavor me deixou muda, enquanto meu destino era selado por estranhos que mediam meu valor pelo que podiam extrair do meu corpo jovem. A noite arrastava-se entre gritos, palavrões e o guinchar desesperado dos galos que lutavam até a morte. O barracão era iluminado por lampiões a querosene que faziam as sombras dançarem pelas paredes como demônios. De um lado da rinha, meu pai, já quase caindo de bêbado. Do outro, o homem de chapéu de feltro. Coronel Mendonça era como o chamavam, dono da Fazenda Cruzeiro, uma das maiores da região. Se meu galo ganhar, levo a menina para trabalhar na fazenda. Carteira assinada, comida, teto. Propôs o coronel acendendo um charuto. Se o seu ganhar, quito sua dívida no meu armazém e ainda lhe dou 50 mil cruzeiros. Meu pai nem hesitou. Talvez pensasse que ganharia fácil, que sua sorte mudaria. Ou talvez, no fundo daquela mente embriagada, não se importasse realmente com o resultado. Eu estava sentada num canto, abraçada à minha pequena trouxa de roupas, tão assustada que mal conseguia respirar. Outras meninas estavam ali também, algumas chorando, outras com olhares vazios. Uma delas, mais velha, pousou a mão no meu ombro e sussurrou: "Não mostre medo. Só piora se eles virem que você está com medo." O galo de meu pai, um animal vermelho de crista imponente, parecia forte no início. Por alguns momentos acreditei que poderíamos voltar para casa, que tudo não passaria de um susto. Mas então, num golpe rápido, o galo do coronel atacou certeiro. Sangue esguichou. Um último espasmo e o galo de papai tombou, morto. "Perdeu, Tonho", riu o coronel, soprando fumaça em nossa direção. "A menina vem comigo." Meu pai não protestou, não lutou. Apenas deu de ombros como quem perde uma moeda na rua, pegou o copo de cachaça mais próximo e virou de uma vez. Seus olhos cruzaram com os meus por um segundo que durou uma eternidade. Não havia amor naquele olhar, não havia remorso, apenas o vazio deixado pelo álcool onde antes existia um pai. O coronel estalou os dedos e dois homens se aproximaram. Um deles, que mais tarde eu saberia ser o capataz Brandão, me agarrou pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas. "Vamos, piá. Agora você pertence à Fazenda Cruzeiro." Tentei me soltar, gritei por meu pai. Mas ele já tinha virado as costas, sumindo entre os homens que agora apostavam na próxima rinha. Em questão de minutos, fui arrastada para fora, jogada na carroceria de uma caminhonete velha, junto com outras 3 meninas e 2 meninos, todos parecendo tão assustados quanto eu. A chuva que ameaçava o dia todo finalmente desabou, encharcando nossas roupas e misturando-se às lágrimas que eu nem percebia que derramava. "Para onde estão nos levando?" perguntei a uma das meninas. "Para o inferno", respondeu ela, olhando para o céu escuro enquanto nos afastávamos do único mundo que eu conhecia. Viajamos por horas na traseira daquela caminhonete, chacoalhando em estradas de terra batida. A chuva parou, mas o frio permaneceu. Um frio que parecia vir mais de dentro do que de fora.
Meu corpo inteiro tremia, não conseguia parar. Não era apenas medo. Era como se algo fundamental tivesse sido arrancado de mim naquela noite. Minha segurança, minha identidade, minha humanidade. Entre soluços, tentei entender o que havia acontecido. Como um pai poderia apostar a própria filha? Como eu poderia ter sido trocada por algumas horas de esperança numa rinha de galos? A cada solavanco da caminhonete, essas perguntas martelavam em minha cabeça, misturando-se com imagens de mamãe. O que ela diria se soubesse? Como ela teria lutado para me proteger se estivesse viva? Uma das meninas, Luzia, tinha 16 anos e já estava na fazenda havia 2. Ela tinha conseguido fugir, mas foi recapturada na cidade vizinha. Como punição, foi trazida de volta à cidade natal para servir de exemplo. Enquanto nos contava sua história em sussurros, mostrou as cicatrizes nas costas, marcas de chicote que jamais desapareceriam. Lá não somos gente, explicou ela, os olhos fundos fixos em algum ponto distante. Somos números. Você vai aprender a responder quando chamarem, ou vai apanhar até aprender. Naquela noite, enterrei o rosto na minha trouxa encharcada e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela menina que eu era e que nunca mais seria. Chorei pela mãe que tinha perdido e pelo pai que nunca realmente tive. Chorei pelo futuro que imaginava para mim, talvez trabalhando na cidade, talvez até estudando um pouco, sonhos simples que pareciam agora tão inalcançáveis quanto as estrelas escondidas pelas nuvens. Quando chegamos à Fazenda Cruzeiro, o sol começava a nascer. Era uma propriedade enorme, com uma casa grande e imponente no topo de uma colina e, espalhados pelo vale, barracões, plantações de café e currais. Em outra circunstância, talvez eu tivesse achado bonito, mas naquele momento parecia uma prisão a céu aberto. Fomos levados para um galpão afastado da casa grande. Dentro havia fileiras de esteiras no chão. Não camas, apenas esteiras. Mulheres e crianças dormiam amontoadas, algumas tossindo, outras apenas encarando o vazio. O cheiro era sufocante. Suor, mofo, desespero. Uma senhora negra de cabelos brancos, que depois descobri ser Dona Sebastiana, aproximou-se com uma caneca de água. Beba, menina, disse ela gentilmente. Guarde suas forças. Você vai precisar delas. Quando bebi a água, senti como se algo se quebrasse dentro de mim. A realidade da situação me atingiu como um raio. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Tudo o que conhecia havia sido deixado para trás. Não tinha para onde fugir, nem quem pudesse me ajudar. Naquele momento algo morreu em mim, a inocência talvez, ou a esperança. Caí de joelhos no chão de terra batida daquele galpão e senti um grito subir pela minha garganta. Um grito que engoli de volta, transformando-o numa promessa silenciosa. Eu sobreviveria? Não sabia como, não sabia por quanto tempo, mas me recusava a ser quebrada por completo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, fui acordada por um chute nas costelas. Levanta 18, grunhiu o capataz Brandão. No dia anterior, eles tinham me atribuído esse número, costurado num pedaço de pano que agora estava preso à minha blusa. Hora de ganhar o pão. Cambaleando de sono e dor, fui empurrada para fora junto com os outros. Filas foram formadas. Homens de um lado, mulheres de outro, crianças menores. Sim, havia crianças de até 8 anos ali, num terceiro grupo. Recebemos uma caneca de café ralo e um pedaço de pão duro. Era tudo que teríamos até o almoço. Você vai para a colheita, ordenou uma mulher de rosto severo que supervisionava as tarefas. Seu nome era Gertrudes, a governanta da fazenda. Se não cumprir a cota, não come. Fui levada para os cafezais que se estendiam por hectares. Cada pessoa recebeu um balaio grande de palha, que deveria ser enchido completamente com os grãos de café. Nunca tinha feito aquele trabalho antes. Minhas mãos, embora calejadas de ajudar em casa, não estavam preparadas para horas curvadas sob o sol escaldante, dedos sangrando enquanto arrancava os grãos duros dos galhos. Ao meio-dia, quando o sol queimava sem piedade, recebi um prato de feijão ralo com farinha. Comi avidamente, sentada na terra, enquanto observava os outros trabalhadores.
Alguns tinham os olhos vazios dos que já perderam a esperança. Outros mantinham uma centelha de rebeldia. Tentei falar com uma menina que parecia ter minha idade, mas fui silenciada por um golpe de chicote nas costas. Não se conversa durante o trabalho, rosnou Brandão, o chicote erguido para um segundo golpe que felizmente não veio. A tarde se arrastou entre dor e exaustão. Quando o sol começou a se pôr, meu balaio ainda não estava cheio. Tremia de medo do que aconteceria. Mas uma senhora, a mesma que tinha me dado água na noite anterior, discretamente jogou um punhado de seus grãos no meu cesto. Obrigada, sussurrei. Sebastiana, respondeu ela. Meu nome é Sebastiana. Não deixe que tirem isso de você, menina. Seu nome, sua história, é tudo que nos resta aqui. Naquela noite, depois de um jantar tão miserável quanto o almoço, descobri o destino das meninas mais velhas. 3 foram chamadas para Zixa Grande. Seus rostos contorcidos em expressões que misturavam medo e resignação me disseram tudo que eu precisava saber, mesmo antes de Luzia confirmar meus temores. O coronel e os amigos dele, explicou ela, a voz quase inaudível. Às vezes os filhos também, ou visitantes importantes. Naquela primeira noite, chorei silenciosamente até adormecer. Os músculos doloridos, as costas ardendo do golpe de chicote, a mente atormentada por pesadelos onde meu pai me apostava repetidamente, seu rosto se transformando no do coronel, depois no de Brandão, num ciclo interminável. Foi na segunda semana que conheci João, filho do administrador da fazenda. Ele tinha 18 anos e estudava na cidade, voltando apenas nos finais de semana. Diferente dos outros homens da fazenda, ele me olhava nos olhos quando falava comigo, como se eu fosse uma pessoa, não uma propriedade. Qual é o seu nome verdadeiro? Perguntou ele uma tarde, quando me encontrou sozinha perto do riacho onde lavávamos as roupas. Maria, respondi, a palavra soando estranha depois de dias sendo chamada apenas de 18. Maria das Dores. Vou tirar você daqui um dia, Maria, disse ele, com uma convicção que me pareceu absurda na época. Isso não é certo. Nada disso é. Não acreditei nele, claro, mas aquela pequena conversa plantou algo dentro de mim. Não exatamente esperança, mas talvez a primeira semente do que um dia se tornaria determinação para sobreviver e escapar daquele inferno. Os primeiros meses na Fazenda Cruzeiro foram um teste diário de resistência. Meu corpo, que nunca tinha sido frágil, cobriu-se de hematomas, bolhas e calos. Minhas mãos, antes lisas, agora pareciam pertencer a uma mulher décadas mais velha, rachadas endurecidas com unhas quebradas até a carne. Acordar todos os dias era uma batalha contra a dor física e o peso esmagador do desespero. A rotina era implacável. Levantar antes do sol, trabalhar nos cafezais ou na cozinha, quando tinha sorte, suportar o calor inclemente, a fome constante e o medo perpétuo. As regras eram simples e brutais. Trabalhe sem parar. Não questione. Não tente fugir. A punição para a desobediência variava do chicote ao quarto escuro. Um buraco cavado no chão, coberto com tábuas pesadas, onde o ar era escasso e os ratos eram companhia constante. Mas o desafio mais difícil não era físico. Era manter algum senso de identidade, de humanidade. O coronel Mendonça fazia questão de nos lembrar diariamente que não éramos pessoas, mas propriedades. Você agora pertence a esta terra, repetia ele sempre que passava por nós nos campos. Esqueça seu nome, sua família. Aqui você é apenas um número. Entre os trabalhadores havia hierarquias cruéis. Os mais antigos, já resignados com seu destino, muitas vezes tornavam-se extensões dos capatazes, denunciando qualquer sinal de rebeldia em troca de pequenos privilégios, uma refeição melhor, um cobertor extra nas noites frias. A desconfiança era uma constante. Nunca sabíamos em quem podíamos confiar. Meu primeiro ato de resistência foi simples. Me recusei a esquecer meu nome. Todas as noites antes de dormir na esteira dura, sussurrava para mim mesma. Sou Maria das Dores, tenho 14 anos. Minha mãe se chamava Elsa.
Vim de um vilarejo na divisa de São Paulo com Minas. Sou uma pessoa, não um número. Era um ritual, uma âncora à realidade que tinham tentado me roubar. Em uma manhã particularmente quente, colapsando de exaustão após horas colhendo café, cometi o erro de parar para descansar à sombra de uma árvore. Brandão me encontrou minutos depois. O chicote cortou o ar antes mesmo que eu pudesse me levantar. "Preguiçosa!" gritou ele, enquanto o couro abria um corte nas minhas costas. "Quem te deu permissão para parar?" Caí de joelhos, mordendo o lábio para não gritar. Não daria a ele essa satisfação. Mas quando ergueu o braço para um segundo golpe, algo inesperado aconteceu. Sebastiana apareceu interpondo-se entre nós. "Ela está com febre, senhor Brandão", disse a senhora, ajudando-me a levantar. "Se morrer, o patrão vai descontar do seu salário. Deixe que eu cuido dela." Brandão hesitou, o chicote ainda erguido. Finalmente, baixou o braço com um resmungo. "Faça-a trabalhar até o pôr do sol, ou ambas dormem no quarto escuro." Aquela intervenção me ensinou 2 lições valiosas. Primeiro, eu não estava completamente sozinha. Havia alianças silenciosas entre os cativos. Segundo, nossa vida tinha algum valor, mesmo que fosse apenas econômico. Eram pequenas brechas num sistema opressivo, mas brechas que poderiam ser exploradas. Daquele dia em diante, comecei a observar mais, a entender as regras não escritas da fazenda, a identificar quem poderia ser aliado e quem representava ameaça. Aprendi a trabalhar de forma mais inteligente, conservando energia, evitando atrair atenção negativa. Era uma adaptação necessária, não uma aceitação. Minha primeira tentativa de fuga veio 3 meses após minha chegada. O plano era simples, quase ingênuo. Aproveitar a confusão de um dia de feira na cidade próxima, onde algumas de nós eram levadas para carregar compras e simplesmente desaparecer entre a multidão. Luzia e eu tínhamos planejado por semanas, estudando o percurso, memorizando o caminho até a rodovia principal, onde poderíamos pegar carona para São Paulo. O dia chegou. Estávamos no mercado, entre barracas coloridas e o burburinho de compradores e vendedores. O capataz que nos vigiava se distraiu com uma vendedora de doces. Era a nossa chance. Com um aceno discreto, Luzia e eu nos separamos, cada uma indo em uma direção diferente. Meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvir. Consegui me afastar cerca de 2 quarteirões, já visualizando a estrada para Mococa, quando uma mão pesada agarrou meu braço. "Aonde pensa que vai, 18?" A voz de Brandão congelou meu sangue. Ele não estava no mercado. Estava escondido, esperando. Nossa fuga tinha sido prevista. Luzia teve mais sorte. Conseguiu alcançar a estrada. Mas 3 dias depois, foi trazida de volta, amarrada na traseira de uma caminhonete como um animal. Seu castigo foi exemplar. Chicotadas em público, seguidas de 3 dias no quarto escuro, sem comida. Quando a tiraram de lá, ela mal conseguia ficar em pé. Seu corpo estava coberto de feridas infeccionadas, os olhos afundados nas órbitas. "Foi pior da última vez?" sussurrou ela quando lhe trouxe água escondida. "Pelo menos ainda estou viva." Meu castigo foi menos severo fisicamente. Apenas um dia no quarto escuro. Mas ao sair, descobri que tinha sido transferida para a casa grande, para trabalhar diretamente sob as ordens de Gertrudes. Aquilo não era um alívio, era um aviso. A casa grande significava estar mais perto do coronel e seus filhos. Nas semanas que se seguiram, aprendi a me tornar quase invisível, movendo-me silenciosamente pelos corredores, mantendo os olhos baixos, respondendo apenas quando diretamente questionada. Era uma estratégia de sobrevivência e funcionou, por um tempo. Foi durante esse período que comecei minhas aulas com Dona Sebastiana. Ela tinha sido professora antes de ser enganada e trazida para a fazenda décadas antes. Agora, idosa demais para trabalho pesado nos campos, era mantida como cozinheira e ocasionalmente como curandeira, tratando ferimentos e doenças com conhecimentos tradicionais. "Conhecimento é liberdade que ninguém pode roubar", dizia ela enquanto me ensinava a ler e escrever, usando pedaços de jornal velho que embrulhavam mantimentos.
Nossos encontros eram sempre escondidos, geralmente tarde da noite, à luz fraca de um lampião na despensa da cozinha. Minha segunda tentativa de fuga veio 6 meses depois. Dessa vez, planejei sozinha. Observei durante semanas os horários dos capatazes, as trocas de turno, os pontos cegos da vigilância. Uma noite, quando a lua estava coberta por nuvens, escalei o muro dos fundos, usando um degrau que havia improvisado com pedras soltas. Estava quase no topo quando meu pé escorregou. A queda foi rápida e dolorosa. Senti algo estalar no meu tornozelo direito e tive que morder minha própria mão para não gritar de dor. Arrastei-me de volta ao barracão, deixando um rastro de sangue no chão de terra. Na manhã seguinte, mal conseguia andar. Sebastiana examinou meu tornozelo, agora inchado e roxo. Quebrado, diagnosticou ela. Precisa ser imobilizado. Usando talas improvisadas e tiras de pano, ela fez o melhor que pôde. O trabalho nos campos estava fora de questão por enquanto, mas isso não significava descanso. Fui designada para separar grãos de café, sentada na varanda da tulha por horas a fio, sob o sol impiedoso. O tornozelo demorou meses para sarar completamente, e mesmo assim ficou torto, causando uma leve claudicação que me acompanharia pelo resto da vida. Era outra cicatriz, outro lembrete permanente do custo da busca por liberdade. Após esse segundo fracasso, caí num período sombrio. O desespero me consumia. Via os anos se estendendo à minha frente. Infinitos dias de servidão, sem esperança de resgate. À noite, deitada na esteira, fantasiava sobre simplesmente caminhar até o rio e me deixar afundar em suas águas. Seria o fim do sofrimento. Mas cada manhã, algo me fazia levantar. Talvez fosse teimosia, talvez fosse a voz de minha mãe, sussurrando em meus sonhos que eu merecia mais que aquilo. Ou talvez fossem as palavras de Sebastiana. Enquanto respiramos, ainda temos chance de mudar nossa história. O tempo passa de maneira estranha no cativeiro. Os dias se arrastam, intermináveis em seu sofrimento repetitivo, mas os meses e anos parecem desaparecer num piscar de olhos. Quando completei 16 anos, embora ninguém além de mim marcasse essa data, já havia passado por tanto que me sentia décadas mais velha. Naquele ano, 1968, as coisas mudaram na fazenda. Corriam rumores sobre fiscalizações do governo, sobre denúncias de trabalho escravo. O coronel Mendonça tornou-se mais cauteloso, mais discreto em sua crueldade. Alguns dos trabalhadores mais velhos foram transferidos para outras propriedades. Novos rostos chegaram. Meninas e meninos tão assustados quanto eu estivera 2 anos antes. Entre os recém-chegados estava Teresa, uma mulher de cerca de 40 anos que dizia ter sido enfermeira em São Paulo. Diferente da maioria, ela não tinha sido comprada ou apostada. Tinha sido enganada com promessas de bom emprego na fazenda. Quando descobriu a verdade, era tarde demais. Teresa trouxe consigo algo valioso, conhecimento médico real, além das ervas e rezas de Sebastiana. Ela começou a tratar discretamente os doentes e feridos entre nós, usando materiais improvisados. Aproximei-me dela, oferecendo ajuda, ansiosa por aprender. "Você tem mãos boas para isso", disse ela uma noite, enquanto me ensinava a limpar um corte profundo na perna de um menino de 10 anos. Firmes, mas gentis. Aquele elogio tão simples acendeu algo dentro de mim. Foi a primeira vez em anos que alguém reconheceu um valor em mim, além da capacidade de trabalhar. Comecei a assistir Teresa sempre que podia, absorvendo conhecimentos sobre como tratar feridas, reconhecer sintomas de doenças comuns, improvisar medicamentos com o pouco que tínhamos. Isso me deu um novo propósito, uma forma de resistência silenciosa. Cada pessoa que eu ajudava a se recuperar era uma pequena vitória contra o sistema que tentava nos quebrar. E mais importante, me dava acesso a diferentes partes da fazenda, já que agora eu era chamada para auxiliar em emergências médicas. Foi durante esse período que os encontros com João, o filho do administrador, tornaram-se mais frequentes. Ele agora estudava medicina na capital e voltava à fazenda apenas nas férias. Suas visitas eram curtas,
mas significativas. Ele trazia livros escondidos, remédios, às vezes pequenas guloseimas que dividíamos entre os mais necessitados. O mundo está mudando lá fora, contava ele em nossos encontros secretos perto do riacho. Há protestos nas universidades. As pessoas estão questionando o governo, as autoridades. Aquelas histórias eram como janelas para um universo paralelo, tão distante da nossa realidade de opressão diária. João me emprestava livros que eu lia vorazmente nas poucas horas livres, escondidas sob meu cobertor puído. Literatura, história, medicina básica, conhecimentos que eu absorvia como terra seca, absorve água. Nossos encontros não passavam despercebidos, porém. Os olhos vigilantes de Gertrudes notaram as mudanças em minha rotina, os momentos de ausência. Uma tarde, ela me chamou à despensa da cozinha. "Cuidado com o que está fazendo, 18", disse ela, seu rosto vincado de rugas duras como cicatrizes. "O filho do administrador não é para o seu bico. O patrão não gosta que toquem no que é dele." A ameaça era clara. Qualquer suspeita de envolvimento com João poderia resultar em castigos severos, para mim e para ele. Mas havia algo mais na voz de Gertrudes. Algo que soava quase como preocupação. "Por que você se importa?", perguntei, surpresa com minha própria ousadia. Ela hesitou, os olhos desviando brevemente dos meus. Já vi essa história antes. Nunca termina bem para a moça. Então, sua expressão endureceu novamente. "Agora saia e vá fazer seu trabalho." Aquela conversa me fez perceber que as linhas entre opressor e oprimido nem sempre eram claras como eu imaginava. Gertrudes, com sua dureza e aparente lealdade ao coronel, carregava suas próprias cicatrizes, suas próprias histórias não contadas. Talvez ela também tivesse sido uma 18 algum dia. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. Uma epidemia de gripe varreu a fazenda, derrubando trabalhadores como dominós. Teresa, Sebastiana e eu mal dávamos conta dos doentes. Trabalhávamos dia e noite improvisando com os poucos recursos disponíveis. Foi durante essa crise que descobri uma força em mim que não sabia existir. A capacidade de permanecer calma sob pressão extrema, de tomar decisões difíceis, de confortar os moribundos. Perdemos 7 pessoas naquela epidemia, incluindo 2 crianças pequenas. Cada morte era como um golpe físico, um lembrete cruel dos limites do nosso poder. Mas, paradoxalmente, aquele período de doença e morte também trouxe algo inesperado, um afrouxamento temporário da vigilância à medida que os próprios capatazes adoeciam. Foi então que comecei a planejar minha terceira tentativa de fuga. Não impulsiva como as anteriores, mas meticulosamente calculada, baseada em tudo que havia aprendido sobre a fazenda e seus sistemas de controle. Na primavera de 1969, completei 17 anos. Não era mais a menina assustada que chegara à Fazenda Cruzeiro. Meu corpo, embora marcado por cicatrizes, tinha se fortalecido. Minha mente, apesar das tentativas de quebrá-la, tinha se expandido através dos livros e ensinamentos que absorvi. Sobretudo, minha determinação tinha se cristalizado em algo duro como diamante. O plano de fuga exigia paciência, a mais difícil das virtudes para se cultivar no cativeiro. Durante meses coletei informações, mapas mentais, observei padrões. Construí uma rede discreta de aliados. Teresa, que guardava medicamentos essenciais. Sebastiana, que conhecia cada centímetro da propriedade. E até mesmo um dos motoristas mais jovens, Cícero, que fazia entregas na cidade e simpatizava secretamente com nossa situação. Mais crucial ainda era João. Em suas visitas, ele trazia não apenas esperança, mas ajuda prática. Dinheiro escondido em forros de livros, informações sobre rotas de ônibus, um documento de identidade falso que conseguiu através de contatos na universidade. Algo, porém, mudou de forma alarmante naquele ano. O coronel Mendonça começou a me observar de maneira diferente. Seus olhos me seguiam enquanto eu trabalhava na Casa Grande, um interesse predatório que fez meu estômago revirar. Eu sabia o que significava. Tinha visto acontecer com outras meninas antes. Era apenas uma questão de tempo.
Você está florescendo, 18, disse ele certa tarde, encontrando-me sozinha no corredor. Seus dedos tocaram meu rosto e precisei de toda a minha força de vontade para não recuar. Talvez seja a hora de você servir a casa grande de outras formas. Aquela noite, não consegui dormir. O medo formava um nó em minha garganta, sufocando-me. O destino das meninas escolhidas pelo coronel era bem conhecido. Usadas até perderem o interesse para ele, depois passadas para os filhos, capatazes, visitantes importantes. Algumas tentavam se matar depois. Outras simplesmente se apagavam por dentro, tornando-se conchas vazias. Precisamos acelerar o plano, sussurrei para Teresa no dia seguinte, enquanto separávamos ervas medicinais. Não posso esperar mais. Ela assentiu, compreendendo sem necessidade de explicações. Na próxima lua nova, respondeu. As noites serão mais escuras. A tensão crescia a cada dia. O coronel me chamava com mais frequência para pequenas tarefas na casa grande. Servir café, organizar seu escritório. Cada encontro era carregado de insinuações, toques acidentais, olhares que me despiam. Eu interpretava meu papel. Olhos baixos, respostas curtas, a servidora obediente, enquanto por dentro fervia de medo e ódio. Foi durante um desses momentos que cometi um erro. O coronel deixou cair propositalmente uma caneta, ordenando que eu a pegasse. Quando me abaixei, senti sua mão deslizar por minhas costas, descendo de forma indecente. Reagi por instinto. Endireitei-me rapidamente, afastando-me do toque. Seus olhos endureceram. Quem você pensa que é para se esquivar de mim? Perguntou ele, a voz perigosamente baixa. Você me pertence, entendeu? Baixei a cabeça, mas não respondi. Aquele silêncio foi minha primeira declaração aberta de resistência, e ele percebeu. Responda quando falo com você! Gritou, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Entendi, senhor. Forcei as palavras através dos dentes cerrados. Ele me estudou por um momento, então sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Amanhã à noite, você servirá o jantar para mim e meus convidados. Use o vestido que Gertrudes vai lhe dar. Saí do escritório com as pernas tremendo. Sabia o que aquilo significava. O jantar com convidados era o prelúdio para a escolha das meninas que serviriam de entretenimento depois. Era o ritual que tantas outras tinham passado antes. Corri para encontrar Teresa assim que pude. Tem que ser hoje, disse, as palavras saindo apressadas. Não amanhã, nem na lua nova. Hoje. O plano original previa que Cícero nos levaria escondidas em seu caminhão de entregas. Mas ele só voltaria em 2 dias. Precisávamos improvisar. Há outro caminho, disse Sebastiana quando lhe contamos nossa situação. Pelo riacho, seguindo-o até onde encontra o Rio Maior. Há uma trilha antiga que os escravos usavam. Poucos conhecem agora. A rota era mais perigosa, mais longa, através de mata fechada, com o risco de nos perdermos. Mas não tínhamos escolha. À medida que o sol se punha, a tensão crescia. Tínhamos poucos suprimentos. Água, alguma comida roubada da cozinha, os medicamentos que Teresa insistiu em levar. O dinheiro escondido que João me dera estava costurado no forro do meu vestido. O plano era alcançar a cidade vizinha antes do amanhecer, então pegar o primeiro ônibus para São Paulo. Enquanto esperávamos a hora certa para partir, um novo complicador surgiu. Luzia, minha antiga companheira de tentativa de fuga, descobriu nossos planos. Leve-me com vocês, implorou ela, os olhos brilhando de desespero. Por favor. Era um risco adicional. Mais uma pessoa significava mais chances de sermos descobertas. Mas como negar a ela a mesma esperança que alimentávamos? Venha, decidi, contra os olhares preocupados de Teresa. Mas temos que ser absolutamente silenciosas. O sol finalmente se pôs. Os trabalhadores se recolheram aos barracões, exaustos após outro dia brutal nos campos. Os capatazes iniciaram sua ronda noturna, mas sabíamos que logo se reuniriam para jogar cartas e beber, como faziam todas as noites. Esperamos até ouvir o sino da Casa Grande anunciando o jantar do coronel e seus convidados. Era a nossa janela de oportunidade. Vamos!
sussurrou Teresa, apertando minha mão. Com o coração martelando contra as costelas e a garganta seca de medo, demos os primeiros passos em direção à liberdade, ou à punição mais severa que já tínhamos enfrentado. A noite estava assustadoramente silenciosa, enquanto nos esgueirávamos entre as sombras da fazenda. O céu sem lua era nosso aliado, escondendo nossos movimentos dos olhos vigilantes. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Teresa ia à frente, eu no meio, e Luzia, tremendo visivelmente, fechava nossa pequena procissão. Cuidado com os cachorros, sussurrou Teresa. Se começarem a latir, estamos perdidas. Os cães de guarda eram enormes e ferozes, treinados para atacar qualquer um que tentasse sair da propriedade sem autorização. Sebastiana havia nos dado pedaços de carne com um sonífero caseiro feito de ervas para distraí-los. Não os mataria, apenas os deixaria lentos e confusos por tempo suficiente. Chegamos ao limite da área dos barracões. Dali em diante, estaríamos completamente expostas até alcançarmos a linha das árvores que levava ao riacho. Era o trecho mais perigoso de toda a fuga. Agora ou nunca, murmurei, apertando a pequena trouxa com nossas poucas posses contra o peito. Teresa jogou-se os pedaços de carne para os cães. O maior deles, um animal preto de aparência assustadora que chamavam de demônio, farejou o ar e se aproximou da isca. Por um momento terrível, achei que ele ignoraria a comida e começaria a latir, mas finalmente abaixou a cabeça e abocanhou a carne. Agachadas, corremos em fila indiana pelo terreno aberto, nossos pés descalços silenciosos sobre a terra batida. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que poderia ser ouvido a quilômetros de distância. O suor escorria por minhas costas, frio como gelo, enquanto cada som noturno parecia um alarme anunciando nossa tentativa de fuga. Estávamos a apenas alguns metros da linha de árvores quando ouvimos vozes. Congelamos instantaneamente, como animais acuados. 2 silhuetas apareceram perto da casa do capataz. Homens fumando, conversando. Um deles riu alto, o som cortando a noite como uma faca. Não se movam, sussurrou Teresa com uma calma impressionante. Ficamos imóveis, quase sem respirar, por minutos que pareceram horas. Os homens finalmente apagaram os cigarros e voltaram para dentro. Só então continuamos, agora praticamente rastejando até as árvores. Quando finalmente alcançamos a proteção da vegetação, minhas pernas estavam tão fracas que quase desabei no chão. Conseguimos passar pela primeira parte, disse Teresa, mas seu rosto estava tenso. Agora temos que encontrar a trilha do riacho. O caminho que Sebastiana havia descrito era quase imperceptível. Uma antiga trilha de escravos fugitivos, esquecida por quase todos. Tateamos na escuridão, guiadas apenas pelo som distante da água e pelas estrelas que ocasionalmente apareciam entre as copas das árvores. A mata era densa, cheia de espinhos que rasgavam nossas roupas e arranhavam nossa pele. Luzia começou a chorar silenciosamente, o medo finalmente dominando-a. Não vamos conseguir, soluçou ela. Vão nos pegar? Vamos sim, respondi com uma firmeza que não sabia possuir. Pense no que nos espera se voltarmos. Pense na liberdade que está esperando por nós. Essas palavras pareceram dar-lhe forças renovadas. Continuamos avançando lentamente, cada metro uma vitória contra anos de opressão. O som do riacho ficava mais forte, guiando-nos como um farol. Quando finalmente chegamos à margem da água, a primeira parte do plano estava completa. Dali, seguiríamos o curso do riacho por aproximadamente 5 quilômetros até onde ele desembocava no Rio Maior, perto da estrada para Mococa. Segundo os cálculos de Sebastiana, levaríamos cerca de 4 horas nesse percurso difícil, tempo suficiente para estarmos bem longe quando nossa ausência fosse notada ao amanhecer. Vamos seguir dentro da água por um trecho, explicou Teresa. Assim os cães perderão nosso rastro se vierem atrás. A água estava gelada, fazendo meus pés dormentes quase imediatamente. Mas era um pequeno preço a pagar. Caminhamos em silêncio, concentradas apenas em colocar um pé diante do outro, lutando contra a correnteza fraca, mas persistente. Foi então que ouvimos,
Distante, mas inconfundível, o som de latidos. Eles descobriram, sussurrou Luzia, o pânico evidente em sua voz. Os cães estão vindo! Rápido! Ordenou Teresa. Temos que nos apressar. Abandonamos a cautela e começamos a correr, tropeçando nas pedras escorregadias do riacho, caindo e levantando, impulsionadas pelo terror puro da recaptura. Sabia o que nos esperava se fôssemos pegas. O quarto escuro seria apenas o começo. Muitos dos que tentavam fugir simplesmente desapareciam depois de servirem de exemplo. Os latidos se aproximavam. O sonífero nas carnes não tinha sido suficiente. Ou talvez tivessem usado outros cães. De qualquer forma, estávamos sendo caçadas como animais. Quando alcançamos uma pequena clareira, Teresa parou abruptamente. Seu rosto, iluminado tenuemente pelas estrelas, mostrava uma decisão terrível. Vocês duas continuem. Eu vou desviar os cachorros para o outro lado. Não! Protestei imediatamente. Vamos ficar juntas! Se ficarmos juntas, nos pegarão a todas, respondeu ela, já tirando sua trouxa e entregando-a a mim. Sou mais velha, mais lenta. Vocês têm chance de conseguir. Teresa, por favor. Escute, Maria. Ela segurou o meu rosto entre suas mãos. Você merece liberdade. Você merece uma vida. Lembre-se de tudo que aprendeu e nunca, nunca deixe que quebrem seu espírito novamente. Antes que pudesse argumentar, ela me abraçou brevemente e então saiu correndo para o lado oposto, fazendo propositalmente muito barulho, quebrando galhos, gritando para atrair a atenção dos perseguidores. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, puxei Luzia para continuarmos. Os latidos pareceram se dividir, alguns seguindo na direção de Teresa, outros ainda em nosso encalço. Não posso mais, gemeu Luzia depois de mais meia hora de fuga desesperada. Meus pés, não consigo mais. Olhei para seus pés, sangrando pelos cortes nas pedras e espinhos. Ela estava pálida, prestes a desmaiar de exaustão e medo. Um pouco mais, implorei. A estrada deve estar próxima. Mas sabia que ela tinha razão. Estávamos exaustas, desorientadas, perdendo forças rapidamente. Os latidos se aproximavam novamente. Os cães tinham ignorado a distração de Teresa e estavam em nosso rastro. Foi então que vi, entre as árvores, um fraco brilho amarelado. Uma luz. Podia ser a estrada ou talvez uma casa. Podia ser nossa salvação ou nossa ruína, mas não tínhamos escolha. Ali, apontei. Vamos naquela direção. Reunindo nossas últimas forças, cambaleamos em direção à luz, cada passo uma agonia, cada metro conquistado à base de pura determinação. A luz ficava mais forte, mais definida. Era uma casa, um pequeno sítio à beira da estrada. Quando estávamos a apenas 100 metros da construção, ouvimos os cães. Estavam próximos, muito próximos. E então, o pior som possível. Vozes humanas, gritos de homens, os capatazes. Corra, Luzia! Gritei, abandonando o silêncio. Corra para a casa! Corremos desesperadamente em direção à pequena casa iluminada. Nossas pernas cedendo sob o peso do cansaço, nossos pulmões queimando a cada respiração. Os latidos e gritos ficavam mais altos. Nossos perseguidores ganhavam terreno rapidamente. Socorro! Gritei quando estávamos próximas o suficiente. Por favor, ajudem-nos! A porta da casa se abriu, revelando a silhueta de um homem com uma lamparina. Por um momento terrível, pensei que pudesse ser alguém da fazenda, algum informante do coronel. Mas então ele correu em nossa direção. Rápido, entrem! Gritou fazendo gestos urgentes. Era um homem jovem, talvez com seus 25 anos. Ao seu lado apareceu uma mulher, igualmente jovem. Esbarramos para dentro da casa simples, enquanto o homem fechava e trancava a porta atrás de nós. São garotas da fazenda Cruzeiro, não são? Perguntou a mulher, seus olhos revelando que ela sabia exatamente o que isso significava. Assenti, incapaz de falar, dobrada em dois, tentando recuperar o fôlego. Luzia desabou no chão, seus pés deixando manchas de sangue nas tábuas de madeira. Escondam-se ali! O homem apontou para um alçapão no chão. Rápido! Sem questionar, ajudei Luzia a se levantar.
e descemos por uma escada estreita para um porão pequeno e escuro. O homem fechou o alçapão sobre nós, no momento exato em que ouvimos batidas violentas na porta da frente. "Abra!" gritou uma voz que reconheci imediatamente. Era Brandão, o capataz principal. "Sabemos que estão aí." Do porão escuro ouvíamos a conversa acima, abafada, mas inteligível. "O que está acontecendo?" perguntou o homem, sua voz perfeitamente calma. "Estamos procurando por fugitivas. 3 mulheres que fugiram da Fazenda Cruzeiro. Viu alguém passar por aqui?" "Não vi ninguém. Estamos dormindo até agora. O que fizeram?" "Isso não é da sua conta", rosnou Brandão. "Precisamos verificar sua casa. Você tem um mandado de busca?" "O quê? Um mandado? Sou estudante de direito, senhor. Sei que não pode entrar em propriedade privada sem autorização judicial. E também sei que o delegado Pereira não vai aprovar uma invasão de domicílio no meio da noite." Houve um silêncio pesado. O coração batia tão forte no meu peito que tinha certeza de que podia ser ouvido através do assoalho. "Olhe", continuou o jovem, sua voz agora mais conciliatória. "Se vir alguém suspeito, informarei imediatamente a fazenda. Mas agora, com todo o respeito, gostaria de voltar para a cama com minha esposa." Mais silêncio, seguido pelo rosnado dos cães. "Vamos continuar a busca", decidiu finalmente Brandão. "Mas fique avisado, esconder propriedade alheia é crime." "Pessoas não são propriedade", respondeu o jovem, um leve tremor de raiva em sua voz. "Boa noite, senhores." A porta fechou e ouvimos os homens se afastando, os cães sendo puxados para longe. Ficamos paralisadas no porão escuro, mal ousando respirar, esperando que a qualquer momento a porta fosse arrombada e fôssemos descobertas. Minutos depois, o alçapão se abriu novamente e o rosto do homem apareceu, iluminado pela lamparina. "Eles foram embora, mas voltarão ao amanhecer", disse ele. "Venham, precisamos cuidar de vocês e pensar no que fazer." Subimos de volta à pequena sala. A mulher já tinha preparado água quente e panos limpos. Com gestos gentis, ela nos convidou a sentar à mesa de madeira simples. "Sou Miguel", apresentou-se o homem. "Esta é minha esposa, Clara. Podem confiar em nós." "Maria", respondi, a voz trêmula. "E esta é Luzia, nossa amiga Teresa. Não sabemos o que aconteceu com ela." "Estavam fugindo da Cruzeiro", disse Clara, não como pergunta, mas como afirmação enquanto limpava cuidadosamente os pés feridos de Luzia. "Não é a primeira vez que pessoas daquela fazenda tentam escapar." "Como?" comecei, mas Miguel interrompeu. "Meu pai trabalhou lá por 20 anos, explicou ele. "Foi contratado em circunstâncias semelhantes às de vocês, imagino. Morreu nas colheitas quando eu tinha 15 anos. Prometi a mim mesmo que faria algo a respeito um dia. Enquanto Clara cuidava de nossos ferimentos e nos servia uma sopa quente, a primeira refeição decente em anos, Miguel explicou sua situação. Ele tinha conseguido estudar direito na capital, graças a uma bolsa de estudos. Agora, recém-formado, voltara com Clara para a região especificamente para documentar os abusos nas fazendas locais. "O que acontece na Cruzeiro não é único", disse ele. "Há dezenas de propriedades como essa espalhadas pelo interior, mantendo pessoas em condições de escravidão moderna. As autoridades locais são compradas ou ameaçadas. Ninguém faz nada." Enquanto ele falava, meu corpo finalmente começou a registrar a verdade incrível. Estávamos fora da fazenda. Estávamos a salvo, pelo menos temporariamente. As lágrimas que tinha contido durante toda a fuga agora fluíam livremente, anos de medo e sofrimento encontrando escape. "O que acontecerá conosco agora?" perguntou Luzia, sua voz pequena e insegura. Miguel e Clara trocaram olhares. "Não podemos mantê-las aqui", disse Clara gentilmente. "É o primeiro lugar onde eles procurarão quando voltarem. Mas temos um plano." O plano era arriscado, mas nossa única chance. Miguel tinha contatos em São Paulo, professores da Faculdade de Direito, jornalistas, até mesmo um procurador federal que investigava casos de trabalho escravo. Ele nos levaria até lá antes do amanhecer. "E quanto a Teresa?" perguntei, o coração apertado. "Não podemos deixá-la." Miguel franziu a testa. "Se ela foi capturada, não há muito que possamos fazer agora. A melhor forma de ajudá-la é conseguir ajuda em São Paulo.
A realidade amarga daquela afirmação me atingiu como um soco. Teresa havia se sacrificado por nós. Abandoná-la parecia uma traição imperdoável. Mas, no fundo, sabia que Miguel estava certo. Se voltássemos, seríamos capturadas também, e seu sacrifício teria sido em vão. Devorei a comida, enquanto Miguel e Clara reuniam o que precisaríamos. Roupas limpas, simples, mas sem os remendos e a sujeira que denunciariam nossa origem. Um pouco de dinheiro, documentos falsos que Miguel mantinha para emergências como esta. Vocês precisam se transformar, explicou Clara, trazendo uma bacia com água e uma tesoura, para o caso de cruzarmos com alguém nas estradas. Cortou nossos cabelos curtos como de rapazes. Com faixas de pano, achatou nossos seios. Roupas masculinas completavam o disfarce. Vocês serão meus primos vindos do interior para estudar na capital, explicou Miguel enquanto nos examinava criticamente. Ninguém vai olhar 2 vezes para 2 rapazes franzinos. Quando me olhei no pequeno espelho rachado que Clara me ofereceu, quase não me reconheci. O rosto magro, o cabelo curto, os olhos... Os olhos eram os mesmos, mas agora brilhavam com algo novo, esperança. Partimos antes que os primeiros raios de sol tocassem o horizonte. O velho jipe de Miguel avançava por estradas secundárias, evitando as rotas principais onde poderíamos encontrar bloqueios. Seguimos em silêncio tenso. Cada barulho estranho, cada veículo que passava na direção oposta, nos fazendo encolher de medo. A viagem durou o dia inteiro. Paramos apenas para necessidades básicas, sempre alertas, sempre com medo. Quando finalmente avistamos os primeiros prédios da periferia de São Paulo, já era noite novamente. Conseguimos, sussurrou Luzia, apertando minha mão. Mas eu sabia que nossa jornada estava apenas começando. Estávamos livres da fazenda, mas ainda éramos fugitivas. O coronel Mendonça tinha contatos, tinha dinheiro, tinha poder. E pessoas como nós, sem família, sem documentos reais, sem educação formal, éramos invisíveis no mundo, dispensáveis. Miguel nos levou para um pequeno apartamento no centro da cidade. Vão ficar aqui com um amigo meu professor, explicou. Amanhã começaremos a organizar os próximos passos. Deitada no chão daquele apartamento desconhecido, ouvindo os sons estranhos da cidade grande pela primeira vez na vida, fiz uma promessa silenciosa a Teresa, a Sebastiana e a todos que deixamos para trás. Eu sobreviveria e um dia, de alguma forma, faria justiça. Os dias que se seguiram à nossa fuga foram uma montanha russa de emoções contraditórias. A liberdade, tão desejada, tão sonhada, trazia consigo um peso que eu não esperava. Culpa, medo constante, pesadelos que me acordavam gritando no meio da noite, e uma desorientação completa diante de um mundo que nunca conheci. São Paulo era esmagadora para alguém que passara a adolescência inteira confinada numa fazenda. Os barulhos, as multidões, os edifícios imensos que pareciam tocar as nuvens, tudo me aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo. O apartamento onde ficamos pertencia ao professor Oliveira, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos grossos. Ele era colega de Miguel na faculdade de Direito e parte de um grupo que se autodenominava Rede de Apoio aos Trabalhadores Rurais. Vocês não são as primeiras, explicou ele na manhã seguinte à nossa chegada. Infelizmente, há centenas de fazendas como a Cruzeiro espalhadas pelo país. Pessoas são enganadas, sequestradas, compradas e vendidas como no século passado. A verdade, quando apresentada assim, me deixava atordoada. Minha tragédia pessoal era parte de algo muito maior. Um sistema perverso que continuava existindo nas sombras do Brasil moderno que o professor descrevia. Luzia se adaptou surpreendentemente rápido. A cidade parecia exercer um efeito calmante nela, como se a distância física da fazenda também afastasse seus demônios internos. Já eu, quanto mais segura ficava, mais me atormentava pensando nos que ficaram para trás. E Teresa? Perguntava repetidamente a Miguel e ao professor Oliveira. Conseguiram descobrir algo sobre ela? As respostas eram sempre evasivas. Eles tinham informantes, estavam investigando, precisávamos ter paciência.
mas eu via em seus olhos o que não queriam dizer. As chances de Teresa ter sobrevivido eram mínimas. Numa tarde, cerca de uma semana após nossa chegada, o professor Oliveira sentou-se conosco com uma expressão grave. Precisamos falar sobre os próximos passos, disse ele. Vocês estão seguras aqui por enquanto, mas não podemos manter essa situação indefinidamente. Eles estão nos procurando, não estão? Perguntei, sentindo o estômago afundar. Sim, confirmou Miguel, que tinha acabado de chegar. O coronel Mendonça registrou um boletim de ocorrência. Segundo ele, 2 empregadas domésticas roubaram dinheiro e joias da fazenda e fugiram. A acusação, tão absurda quanto cruel, me deixou sem palavras. Éramos nós as vítimas, mas no papel oficial éramos criminosas. Isso significa que não podemos ir à polícia, concluiu o professor. Não ainda, pelo menos. Então o que faremos? Perguntou Luzia, sua voz trêmula. Temos 2 opções, explicou o professor. A primeira é escondê-las em outro estado com novas identidades. Vocês poderiam recomeçar, talvez no norte ou nordeste, onde seria difícil rastreá-las. A ideia de fugir novamente, de viver para sempre olhando por cima do ombro, fez meu coração apertar. E a segunda opção? Perguntei. Miguel e o professor trocaram olhares. A segunda opção é mais arriscada, disse Miguel. Estamos reunindo evidências contra o coronel Mendonça e outros fazendeiros da região. Depoimentos de ex-trabalhadores, registros financeiros suspeitos, documentação de terras. Se vocês testemunharem, querem que contemos nossa história, concluí. Sim, mas não publicamente, não agora, explicou o professor. Apenas para o procurador federal, sob proteção. Seria um depoimento oficial que, combinado com outras evidências, poderia levar a uma investigação formal. Olhei para Luzia, tentando avaliar sua reação. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam. Eu não posso, sussurrou ela. Não posso enfrentar eles de novo, nem mesmo em pensamento. Quero esquecer, quero desaparecer. Não podia culpá-la. Cada pessoa lida com o trauma de sua própria maneira. Luzia havia sido quebrada pela Fazenda Cruzeiro de uma forma diferente da minha. Onde cresceu em mim a determinação, nela cresceu o medo. Eu faço, disse finalmente. Vou testemunhar. Mas primeiro preciso saber de Teresa. Foi Miguel quem trouxe a notícia 3 dias depois. Seu rosto, quando entrou no apartamento, contava a tal história antes mesmo que sua boca pudesse formar as palavras. Sinto muito, Maria, disse ele, sentando-se pesadamente ao meu lado. Encontraram o corpo de uma mulher no rio, perto da fazenda. Pela descrição, não conseguia ouvir o resto. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos enquanto a realidade daquela perda finalmente me atingia. Teresa, que tinha arriscado tudo por nossa liberdade. Teresa, que tinha conhecimentos valiosos, que poderia ter tido uma vida significativa. Teresa, sacrificada como tantos outros antes dela. O luto me consumiu por dias. Não comia, não falava, apenas ficava sentada junto à janela, observando a cidade caótica lá fora. Um mundo que continuava girando indiferente à nossa dor. Foi durante esse período sombrio que tomei minha decisão final. Vou testemunhar, anunciei uma noite, quebrando dias de silêncio. Vou contar tudo que sei sobre a Fazenda Cruzeiro, pelos que morreram, pelos que ainda estão lá. Luzia, que havia decidido aceitar a primeira opção e recomeçar no Maranhão com a ajuda da rede, abraçou-me com força antes de partir. Você sempre foi a mais forte de nós, disse ela. Mas tenha cuidado, Maria. Homens como o coronel não desistem facilmente do que consideram sua propriedade. 2 semanas depois de nossa fuga, encontrei-me em uma sala simples no Ministério Público Federal. O procurador era um homem de aproximadamente 40 anos, com olhos cansados, mas atentos. Por 3 horas narrei em detalhes minha história. Desde a noite da aposta até nossa fuga desesperada. Falei dos abusos, dos castigos, dos trabalhadores que morreram sem ninguém para chorar por eles. Falei de Sebastiana, de Teresa, de todas as vidas desperdiçadas para enriquecer homens como o coronel Mendonça. Quando terminei, estava exausta emocionalmente, mas também sentia um estranho alívio. Era como se, ao transformar minhas experiências em palavras oficiais,
registradas em papel e gravador, eu tivesse finalmente transformado minha dor em algo útil, algo maior que eu mesma. Seu depoimento é valiosíssimo, senhorita Maria, disse o procurador. Combinado com outras evidências que estamos coletando, pode ser decisivo. Mas preciso que entenda os riscos. Pessoas poderosas serão implicadas. Sua segurança... Já pensei nisso, interrompi. E estou disposta a fazer o que for necessário. O que foi necessário, como descobri nos dias seguintes, era abandonar completamente minha identidade. O professor Oliveira tinha contatos em um programa informal de proteção. Uma nova certidão de nascimento foi providenciada. Um novo nome. Uma passagem para um estado distante. É temporário, garantiu Miguel. Apenas até que o processo avance o suficiente. Então você poderá escolher o que fazer com sua vida. Na véspera de minha partida, o professor me entregou um pequeno envelope. Achamos que gostaria de saber, disse ele gentilmente. Dentro havia um recorte de jornal local. A notícia era pequena, quase insignificante para qualquer leitor comum. Antônio Ferreira, 58 anos, foi encontrado morto em uma valeta próxima à rodoviária de Mococa. A polícia investiga, mas suspeita de morte natural devido ao histórico de alcoolismo da vítima. Meu pai, o homem que me vendeu como se eu fosse uma mercadoria, não sentia alegria com sua morte, nem tristeza. Apenas uma estranha sensação de fechamento, como se um capítulo particularmente doloroso de um livro tivesse sido finalmente concluído. Naquela noite, encarando pela última vez a vista da cidade, pela janela do apartamento, fiz um balanço mental do que havia perdido e ganhado. Tinha perdido minha infância, minha inocência, pessoas que amava, mas havia ganhado algo que nunca imaginei possível novamente depois daquela noite na Rinha de Galos, um futuro. E embora esse futuro fosse incerto e assustador, era meu. Ninguém poderia apostá-lo em uma mesa de jogo. Ninguém poderia comprá-lo ou vendê-lo. E isso, por si só, já era uma vitória. 50 anos se passaram desde aquela noite de fuga desesperada. Meio século desde que deixei para trás a Fazenda Cruzeiro e tudo o que ela representava. O tempo é uma entidade curiosa. Pode curar feridas, mas nunca apaga completamente as cicatrizes. E algumas cicatrizes são tão profundas que se tornam parte de quem somos. Minha nova vida começou em Recife, com um novo nome e uma pequena ajuda financeira da rede de apoio. Os primeiros meses foram difíceis. Trabalhei como empregada doméstica, como lavadeira, como auxiliar em um hospital. Qualquer serviço honesto que me permitisse sobreviver. A diferença era que agora eu recebia um salário, podia sair nas horas livres, era tratada como ser humano. Foi no hospital que encontrei minha vocação. As lições aprendidas com Teresa não tinham sido em vão. Comecei como faxineira, mas logo a enfermeira-chefe notou como eu auxiliava naturalmente os pacientes, como sabia improvisar curativos, identificar sintomas. Ela me incentivou a estudar. Aos 25 anos, voltei à escola. Aos 30, formei-me como auxiliar de enfermagem. Durante esses anos, mantive contato esporádico com o professor Oliveira. As notícias vinham em cartas codificadas, sempre com cuidado para não me expor. O processo contra o coronel Mendonça e outros fazendeiros da região avançava lentamente, enfrentando a resistência esperada do poder local. Em 1975, recebi a notícia de que o coronel havia sofrido um infarto fulminante durante uma audiência judicial. Morreu antes que a justiça pudesse condená-lo formalmente. Senti uma mistura contraditória de emoções. Alívio por saber que ele nunca mais prejudicaria ninguém. Frustração por ele ter escapado da verdadeira prestação de contas. A fazenda foi dividida entre herdeiros que, intimidados pelo processo em andamento, rapidamente venderam as terras. O império construído com sangue e sofrimento desmoronou em questão de meses. Foi por essa época que pude finalmente abandonar o nome falso e retornar à minha identidade original, agora segura da perseguição que tanto temia. Foi também quando conheci Carlos, um jovem médico que trabalhava no mesmo hospital que eu. Era um homem gentil, de princípios firmes e sorriso fácil. Quando lhe contei minha história,
algo que fiz apenas depois de muitos meses de amizade, ele não demonstrou horror ou pena, apenas uma compreensão profunda e um respeito que me tocou. Você sobreviveu ao que destruiria a maioria das pessoas, disse ele. Isso revela uma força que poucos possuem. Casamos em 1977. Tivemos 2 filhos, Paulo e Elsa. Esta última batizada em homenagem à minha mãe. Construímos uma vida simples, mas digna. Primeiro em Recife, depois em uma pequena cidade do interior de Pernambuco, onde Carlos foi trabalhar como médico comunitário. Comprei meu primeiro pedaço de terra aos 40 anos, um pequeno sítio nos arredores da cidade. Quando pisei naquele solo pela primeira vez como proprietária, chorei. A menina que um dia foi propriedade de outros homens agora possuía seu próprio pedaço do Brasil. Plantei de tudo naquela terra. Café não, nunca mais quis ver um pé de café na vida, mas frutas, hortaliças, flores. Cuidar da terra se tornou uma forma de cura. Ao longo dos anos, soube de outras pessoas que haviam escapado da Fazenda Cruzeiro. Alguns encontraram caminhos semelhantes ao meu. Outros nunca se recuperaram completamente. Luzia casou-se no Maranhão e teve 5 filhos, mas nunca conseguiu superar completamente o trauma. Morreu jovem aos 45 anos, depois de uma vida de ansiedade e medo. Sebastiana, descobri anos depois, permaneceu na fazenda até sua morte em 1980. Mesmo após o fim do regime de trabalho forçado, ela escolheu ficar. Talvez por não ter para onde ir, talvez porque, em sua idade avançada, a adaptação a um novo mundo fosse assustadora demais. Mas pelo que me contaram, ela continuou ensinando crianças a ler escondido, mesmo quando já não era mais necessário esconder. João, o filho do administrador que nos ajudou tanto, formou-se em medicina e dedicou sua carreira a trabalhar com comunidades rurais vulneráveis. Sua coragem inspirou outros e, através dele, algo bom emergiu daquele lugar de tanta crueldade. Com o tempo, aprendi a conviver com minhas memórias. Não as enterrei, nem tentei esquecê-las. Isso seria impossível. Em vez disso, transformei-as em combustível para ajudar outros. Trabalhei como voluntária em abrigos para mulheres vítimas de violência. Participei de programas de alfabetização de adultos. Dei palestras em escolas sobre direitos humanos, embora nunca tenha compartilhado completamente minha história pessoal. Algumas feridas são íntimas demais para exposição pública. Carlos faleceu há 10 anos. Foi uma perda profunda, mas diferente daquelas que sofri na juventude. Esta foi uma dor limpa, natural, parte do ciclo da vida. Tivemos 4 décadas juntos. 4 décadas de respeito, companheirismo e amor genuíno. Ele me ensinou que nem todos os homens são como meu pai ou o coronel, que existe bondade genuína no mundo. Hoje, aos 73 anos, vivo neste pequeno sítio que considero meu refúgio. Meus filhos estão estabelecidos em suas próprias vidas. Meus netos vêm me visitar nas férias escolares. Para eles, sou apenas a avó Maria, que faz doces deliciosos e conta histórias do antigamente. Eles sabem fragmentos da minha trajetória, que tive uma infância difícil, que trabalhei em uma fazenda que estudei tarde, mas não conhecem os detalhes mais sombrios. Para que precarregar jovens corações com horrores do passado? Às vezes, quando estou sozinha, olho para minhas mãos enrugadas pelo tempo. Essas mãos já foram jovens e fortes, já sangraram colhendo café, já confortaram moribundos, já embalaram meus filhos, já plantaram árvores que hoje dão sombra generosa. São mãos que contam uma história, minha história. E se há algo que aprendi em todos esses anos, é que nossas histórias importam, mesmo as dolorosas, especialmente as dolorosas, porque é através delas que outras pessoas podem encontrar força para superar seus próprios infernos pessoais. É por isso que decidi finalmente registrar meu testemunho completo. Não para buscar justiça tardia ou vingança, esses sentimentos não têm mais lugar em meu coração, mas para que a verdade sobre aquele período sombrio não seja esquecida. Nas noites em que a chuva cai forte, batendo no telhado da minha pequena casa no sítio, às vezes ainda acordo sobressaltada,
pensando por um instante que estou de volta àquele barracão na Fazenda Cruzeiro. O cheiro de terra molhada me transporta momentaneamente para a noite da fuga, para o medo paralisante, para a sensação de ser caçada. Mas então respiro fundo, sinto o conforto da minha própria cama e lembro, estou a salvo, estou livre, liberdade, uma palavra simples que carrega um universo de significados. Para quem nunca a perdeu, talvez seja apenas um conceito abstrato. Para mim, é tão tangível quanto o ar que respiro. É poder decidir quando acordar e quando dormir. É caminhar pela minha terra sem medo de chicotes ou punições. É dizer não quando algo me desagrada. É o luxo de ter escolhas, mesmo as mais simples. No Brasil de hoje, muitos acreditam que histórias como a minha são relíquias do passado. Infelizmente, não é verdade. O trabalho escravo continua existindo, apenas adaptou-se aos novos tempos. A escravidão por dívida, as condições degradantes, a exploração extrema, esses males persistem nas sombras do nosso desenvolvimento. A diferença é que agora existem mais pessoas lutando contra isso, mais mecanismos de denúncia, mais esperança de justiça. Se você está ouvindo minha história e pensa, como pode suportar tudo isso? A resposta é simples, um dia de cada vez. Não fui mais forte ou mais corajosa que outros, apenas recusei-me a desistir completamente. E isso, às vezes, é tudo que precisamos. Continuar respirando, continuar tentando, até que uma brecha, uma oportunidade de mudança apareça. Não guardo ódio em meu coração. Não por perdão ou elevação espiritual, mas por puro instinto de sobrevivência. O ódio é um veneno que consumiria o que resta de mim. Meu pai, com todos seus defeitos, era produto de gerações de pobreza, ignorância e alcoolismo. O Coronel Mendonça era a manifestação de um sistema que permitia, e ainda permite, que alguns homens se vejam como donos de outros seres humanos. A responsabilidade é individual, sim, mas também é coletiva. É de uma sociedade que fecha os olhos para as injustiças que acontecem longe dos grandes centros. Quando olho para trás, para a menina de 14 anos arrancada de sua cama naquela noite de 1966, sinto uma ternura imensa. Queria poder abraçá-la, dizer-lhe que sobreviverá, que construirá uma vida digna apesar de tudo, que conhecerá amor verdadeiro, terá filhos maravilhosos, plantará um jardim colorido, que um dia, décadas depois, sentará tranquilamente em uma varanda própria, observando o pôr do sol, com a paz de quem enfrentou o pior e ainda assim escolheu a vida. Para você que está ouvindo minha história, talvez enfrentando seus próprios demônios, deixo estas palavras. Sua vida vale mais que qualquer aposta, qualquer dívida, qualquer circunstância temporária. Sua humanidade é inegociável. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de reduzi-lo a uma propriedade, a um número, a um objeto. E se você está em uma situação de exploração ou conhece alguém que esteja, saiba que existem pessoas dispostas a ajudar. O mundo pode ser cruel, mas também é cheio de Miguéis, Claras, professores Oliveira, Terezas e Sebastianas. Pessoas que arriscam sua segurança para estender a mão a quem precisa. Às vezes, quando meus netos me perguntam do que me orgulho na vida, falo sobre minha carreira na enfermagem, sobre como ajudei a trazer vidas ao mundo, sobre as árvores frutíferas que plantei. Mas a verdade mais profunda, que guardo para mim mesma, é que meu maior orgulho é simplesmente ter sobrevivido, ter transformado uma história que começou com uma aposta degradante em uma vida de dignidade e propósito. Hoje, quando olho no espelho, vejo as rugas que contam histórias de risos e lágrimas. Vejo os cabelos brancos que testemunharam décadas de luta e superação. Vejo os olhos que, apesar de tudo que presenciaram, ainda conseguem enxergar beleza no mundo. Vejo Maria das Dores, não o número 18, não a propriedade de alguém, mas uma mulher que se recusou a ser definida por suas feridas. Se minha história serve para alguma coisa, que seja para lembrar que o ser humano pode suportar o impensável e ainda assim florescer. Que
que mesmo após a mais profunda escuridão, é possível encontrar luz, que nenhuma aposta, por mais devastadora que seja, tem o poder de determinar permanentemente nosso destino. Feche os olhos por um momento. Imagine como seria se sua liberdade fosse tirada de você amanhã, se seus sonhos, desejos e necessidades não importassem mais, se seu valor fosse reduzido ao que outros podem extrair do seu corpo e trabalho. Agora abra os olhos. Se você tem o privilégio da autonomia, use-o para garantir que menos pessoas passem pelo que passei, porque no final, o que nos torna humanos não é apenas nossa capacidade de sofrer, mas nossa capacidade ainda maior de nos importarmos com o sofrimento alheio, de enxergarmos uns aos outros não como números, propriedades ou mercadorias, mas como o que realmente somos, pessoas que merecem dignidade, respeito e a chance de escrever suas próprias histórias. Esta é a minha. Obrigada por ouvi-la.